Olá, querido, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Eu estou aqui contigo todas as madrugadas, né, às 5h40 da manhã tem um vídeo novo. E a partir de hoje, né, nós vamos ter aqui algumas ministrações ou reflexões a respeito de liderança. Eu estou usando um material que é um livro do pastor Jean Santos, ele é pastor aqui no estado de Santa Catarina e que o nome do livro se chama Lidere-se. Então, todo o conteúdo, o embasamento do que eu vou tratar aqui, ele vem desse livro, embora, óbvio, eu sempre vou estar acrescentando algumas coisas, mas eu acredito que é de extrema importância compreender que Deus está chamando você para um crescimento. Sabe, crescer é natural, crescer faz parte da jornada da vida. Se não está crescendo, certamente algo está acontecendo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós somos movidos para um lugar de conforto, e na verdade conforto é a palavra errada, nós somos movidos a um lugar de acomodação, sabe? Não é isso que Deus tem para cada um de nós. Então eu quero exatamente iniciar essa minissérie, posso dizer assim, serão ali cerca de 10 vídeos a respeito de se liderar, né, ou lidere-se, que é o tema do livro do pastor Jean. E baseado nisso, nós vamos galgar então a cada vídeo algo que o Senhor quer compartilhar para que você possa desenvolver. Sabe, eu sei que Deus quer fazer com que você cresça. Eu estava ouvindo um vídeo, e eu falo ouvindo, né, um vídeo e não assistindo, porque eu tenho o hábito ali de colocar alguns vídeos e ficar ouvindo. Muitas vezes eu nem estou assistindo, eu estou fazendo outras coisas. E foi interessante quando o pastor, né, do vídeo que eu estava assistindo mencionou que a gente acaba se nivelando muito para baixo. E nós precisamos, na verdade, crescer, aumentar o nível. Por exemplo, quando você ouve algo muito difícil ou você está buscando ali um conhecimento e não está entrando, né? Geralmente algumas pessoas acabam desistindo e dizem, não, isso daqui não é para mim, isso daqui é muito difícil. E aí reduz, então, o nível de esforço e se contenta com o nível raso. Mas não é isso que Deus quer para cada um, né, que está aqui assistindo ou até ouvindo esse vídeo. Deus quer que você avance. Então, todo conhecimento, ele parte sim no início para uma dificuldade, né, para um esforço para poder compreender. E eu acredito que sim, Deus quer que você chegue a um nível maior do que você está vivendo. Sabe, a pergunta que eu inicio esse vídeo é exatamente fazendo essa. O que você vê aqui? Eu sei que quando eu compartilho, né, essa folhinha aqui com o número 6, eu sei que ela fica um pouco, ali fica invertido, né? A própria câmera faz isso, mas eu quero até te encorajar, pega ali um papel, coloque um 6, né? Escreva o 6, o número 6. Agora, se você mostra isso para alguém, né, dependendo da forma que você está mostrando, pode se tornar um 9. Então, o que você vê? É um 6 ou é um 9? Algumas pessoas vão dizer, não, eu estou enxergando aqui um 9, outras pessoas vão dizer, estou enxergando aqui um 6. Tá, pastor, por que você está falando sobre isso? Porque tem uma frase do Leonardo Boff, que ele é um teólogo, ele diz assim, todo ponto de vista é a vista de um ponto. O que os outros pensam ao seu respeito e de que forma eles te veem? Sabe, a gente tem, né, às vezes eu convivo com umas pessoas que dizem assim, eu não tenho um papa na língua, eu falo tudo. Será que realmente isso é necessário? Será que você precisa falar tudo? Ou se for falar, você precisa falar do teu jeito sempre? Isso se torna perigoso. Quem disse que você precisa agir desse jeito? Muitas vezes as pessoas acabam entrando, né, essa maneira de viver, dizendo eu não estou nem aí para as pessoas, eu sou desse jeito, eu nasci assim, né? A síndrome da Gabriela, nasci assim, vou morrer desse jeito, e não é isso que nós vemos biblicamente, pelo contrário, né? Nós vemos então Deus chamando para uma transformação. Só que perceba, líderes, né, de sucesso ou pessoas até de sucesso, eles sabem reconhecer os valores nas outras pessoas. Sabe, não são todas as pessoas que são ruins, maldosas, eles conseguem enxergar nas pessoas aquilo que é valioso.
Tem um pastor que também é um bom empresário e ele tem crescido muito, muito assim ultimamente, ele é de Minas Gerais e ele fala assim, o meu negócio, eu nem vou falar sobre qual é o negócio dele, não vem ao caso, né? Ele tem um grande comércio e ele fala assim, né, o meu negócio não é sobre X do que eu vendo, sobre o produto, mas na verdade não se trata disso, do produto, se trata de pessoas. Nós não estamos aqui apenas para vender os produtos, nós estamos aqui para, tem a ver com pessoas, tem a ver sobre como nós tratamos as pessoas. Sabe, Jesus, o maior líder de todos os tempos, chegou um momento lá em Mateus 16:13, ele pergunta, quem o povo diz que o Filho do Homem é? Jesus sabia que as pessoas ouviam, seguiam e dava crédito a quem elas admiravam. Mas essa pergunta de Jesus é um interesse de Jesus para compreender o que as pessoas dizem a respeito dele. Aí você vai ver que alguns vão dizer que ele era um profeta e por aí, até que Jesus diz assim, e vocês, quem dizem, né, que eu sou, quem eu sou? É interessante você começar a observar também quem você é, né? E o que as pessoas também dizem a seu respeito. Porque, gente, eu quero ser bem aqui, bem claro, se você tem 10 pessoas, tá? Eu estou colocando um número aqui aleatório. 10 pessoas que falam que você é arrogante. Será que não é de se pensar realmente se você não é arrogante? Se você tem 5 pessoas, ok, que convivem contigo, chegam para você e falam assim, ou chegam, né? Você soube que essas pessoas falam que não dá para confiar em ti. Será que você é confiável? Não dá para ignorar sempre o que as pessoas também estão dizendo ao nosso respeito. Gente, é fato, só Deus conhece quem você é. Mas agora, ignorar o que as pessoas também estão dizendo é errado. Porque muitas das vezes, não todas, ok? Cada caso é um caso, mas muitas das vezes essas pessoas estão querendo alertar, não por maldade, não porque querem, né, te diminuir, mas querendo alertar que você precisa mudar. Mas muito mais do que você ouvir então, né, só o que as outras pessoas falam, você consegue se perguntar e também dar uma resposta sobre, ao mergulhar no seu interior, o que você pensa ao seu próprio respeito? Se você hoje, né, pudesse pegar aqui, ou por exemplo, eu estou aqui com algo para anotar enquanto estou fazendo esse vídeo, se você pudesse anotar assim, quem eu sou? O que você diria a respeito de quem você é? Eu me recordo que nas entrevistas de emprego, né, eu fiz algumas quando eu era mais novo, as pessoas chegavam lá e diziam assim, me dê as suas, quais são as suas virtudes, quais são os seus defeitos. E aí era interessante, né, porque na parte dos defeitos as pessoas falavam assim, eu sou muito perfeccionista. Quando chegava na autoanálise, se tinha muita dificuldade. Até hoje, talvez você tenha dificuldade de falar quem você é. E quando eu falo quem você é, eu não estou dizendo os bens que você tem, eu estou dizendo de verdade, né? Quem você é. Você se ama ou se considera uma pessoa amada, acredita que só será feliz quando encontrar alguém do lado de fora, né? Ou algo que vai te preencher, ou você já entende que você é chamado por Deus, que Deus estabeleceu um propósito. É tão claro isso biblicamente. Em João capítulo 1, verso 22, perguntam então a João Batista, o que você diz a respeito de você mesmo? E sabe qual foi a resposta de João Batista? Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Veja que ele entende quem ele é, entende a sua missão. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu estou aqui preparando o caminho para o Senhor. Sabe, hoje, ao entender um pouquinho sobre isso, você precisa começar a analisar como que você está, você como pessoa. Eu tenho falado, né, eu estava numa viagem e conversando com o pastor, e a gente teve um tempo ali muito especial, assim, sozinhos,
eu olhei para ele e disse assim, cara, eu tenho liberdade para chamá-lo dessa intimidade. Eu falei assim, você precisa se cuidar. Tu é novo também. Você precisa cuidar de você, se valorizar, né? Não no sentido de ser acima ou se colocar acima de alguém, mas começar a entender que a sua vida também é importante, que você precisa estar bem também para poder cuidar. Eu quero falar isso sobre você, sabe? Existe algo que você pode pesquisar que se chama Roda da Vida. E nessa roda da vida você vai avaliar como que você está emocionalmente, espiritualmente, relação ali aos seus familiares, parente ou cônjuge, filhos, né? A sua saúde, a sua vida intelectual, financeiro. Que tal se você fizer isso agora? Saia desse vídeo e diz, deixa eu entender como que eu estou, como que eu me vejo, como que eu me vejo financeiramente. Porque uma coisa é as pessoas falarem, né? Gente, cada um tem a sua realidade financeira, não quer dizer que a pessoa não está andando com um bom carro, que ela não tem um bom dinheiro, muitas vezes até investido. Cada um tem ali sua forma de administrar. Não quer dizer que uma pessoa não tem uma casa própria, que ela não é próspera. Muitas vezes ela tem o valor de 2, 3 casas num fundo ali de investimento que dá uma rentabilidade maior. Então, é complicado você examinar sempre as pessoas, né? Porque você não sabe fundo, mas sobre você mesmo você consegue falar. Como que você está te enxergando profissionalmente? E por que que eu estou falando isso, sabe? Não é para te diminuir, mas é para que você comece a encarar uma realidade. E baseado então nessa análise de como que você está espiritualmente, financeiramente, com a sua família, como que está você com a tua esposa ou com o teu esposo, como que está o relacionamento com seus filhos, se eles moram contigo. Baseado nessa pontuação, a sua vida está redondinha ou ela tem ali alguns desníveis, né? A partir disso, quando você encarar essa realidade, como que você pretende subir? Poxa, pastor, eu profissionalmente eu já vi aqui que eu não estou bem. Eu tenho ali, sei lá, meus 30 e poucos anos, 40, 50 anos, eu nem terminei meus estudos. Será que não está na hora, então, de você se aperfeiçoar? Quem você é. Você está compreendendo como que você está se enxergando? Saiba quem você entenda, analise realmente, encare a realidade e saia desse nível raso. Veja, você foi criado, né, em João capítulo 10, vai dizer que o Senhor Jesus nos deu vida e vida em abundância. Você foi formado pelo Senhor para viver uma plenitude, uma abundância. Eu não estou dizendo que a sua vida não terá desafios, não terá dificuldades, mas eu estou dizendo que crescimento faz parte do propósito de Deus na sua vida. Deus não te chamou para morrer num deserto. Deus te chamou para entrar numa terra prometida, desfrutar das promessas que Ele tem. Mas para isso você precisa começar a encarar essa realidade. Saiba, se você pudesse até anotar isso, saiba quem você é, ou se responda, né, quem eu sou, como que eu estou me enxergando. A partir disso, comece a entender que o Senhor quer mudar essas áreas que ficaram desniveladas, seja na sua saúde, tanta gente que acaba, né, não cuidando da sua saúde, muitas vezes tem até recurso, mas não conseguem desfrutar. Eu estou me estendendo um pouquinho nesse vídeo, mas eu quero te provocar nessa madrugada, sabe? Eu sei que poderia ser só um vídeo, mas não, eu quero causar realmente uma provocação. Você não precisa reinventar ou fazer algo muito diferente, né? Como a gente às vezes fala, não precisa reinventar a roda, você precisa apenas fazer essa roda girar. Então, não é coisas extraordinárias que você tem que fazer. Você tem que encarar a realidade e começar a colocar tijolinhos por tijolinhos. Você não vai mudar a sua saúde, né, ou mudar o estado da sua saúde em um dia. Mas se você iniciar, eu tenho certeza que em 6 meses, 1 ano, você será um homem diferente relacionado à saúde, uma mulher, né, saudável. Mas tudo isso parte de um posicionamento. Saiba quem você é. A partir disso eu quero orar, sabe, que as verdades do Senhor a respeito do que Ele tem para a sua vida, que tudo que Deus tem para fazer na sua vida possa começar através desse posicionamento, de você entender quem você é.
Qual é a área da sua vida que você precisa mudar? Pai, eu abençoo os meus irmãos. Eu declaro que eles viverão, Senhor, a plenitude daquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Meus irmãos, por favor, se está fazendo sentido, se inscreva neste canal. Vamos avançar, vamos propagar essas palavras. Que Deus te abençoe de uma forma poderosa e até amanhã.